Quer aprender a desenhar e colorir esses desenhos super realistas que estão aparecendo na sua tela, mesmo sem ter o dom de desenhar? Link na descrição. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um Bate-Vídeo da Batcaverna. E o assunto do vídeo de hoje vai ser uma coisa muito linda, que é sobre o amor. Sim, porque a gente sabe aí desse lado mais playboy aí do Batman, né? Que ele coleciona vários casos e relacionamentos amorosos ao longo dos anos. E no vídeo de hoje nós vamos listar aí os 10 maiores romances do Batman depois da abertura. Então, pessoal, só para esclarecer um pouco essa lista que eu fiz, né, eu peguei os 10 maiores romances, assim, que eu achei mais interessante, que tenham coisas legais aí para falar, então não reuni todos aqui no vídeo de hoje. Porque a gente sabe aí, né, que esse menino Bruce, ele aprontou bastante. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bora então já pra primeira. Número 1, Vicky Vale. Olha, eu resolvi começar com ela porque aqui já mostra como que o interesse romântico num filme pode comprometer ele. Sim, a Vicky Vale que está no filme de 89 lá do Batman, que olha, é uma das coisas quando você revê esse filme de novo, é uma dos que menos funciona. Porque o que ela mais faz ali nesse filme é ficar gritando, ser aquele interesse romântico genérico que não tem muita coisa, muita substância nela. E, gente, como essa mulher grita no filme, meu Deus do céu. Então ela tá mais pra ser uma donzela em perigo, né? Aquele clichê que a gente tá cansado de ver. Mas muita gente sabe, né, que a Vicky Vale não veio só desse filme do Batman de 89, ela veio muito tempo atrás, lá na década de 40. E ela surgiu, na verdade, mais como uma cópia, uma resposta lá a Lois Lane, que era o interesse romântico do Superman na época. Já que a Vicky Vale é uma jornalista, a Lois Lane também é uma jornalista, e aí ela não sabe a identidade secreta do cara que ela tá namorando. Mas ela foi um dos grandes interesses românticos que mais ficou, assim, recorrente lá nas histórias e quadrinhos do Batman. Mas ela lá no filme Tim Burton de 89, olha, não dá mesmo. Número 2, Mulher Gato. Ah, Selina Kyle. Sim, já vamos colocar aí um peso pesado no quesito de relacionamentos amorosos do Batman. Que pra muitos é quase uma unanimidade, né? Que realmente ela é a mulher feita mesmo pro Bruce Wayne e pro Batman. Eles ficam aí nesse joguinho de gato e rato, Sim, porque essa tensão romântica que existe entre os dois, ela tá desde lá da primeira aparição dela. Fica muito claro que tem ali uma tensão, né, aquela tensão mais romântica, assim, diferente de outras vilãs, tipo Era Venenosa, que tem lá do Batman, mas tem uma coisa especial com a Mulher Gato. Porque só pode ter um motivo pra isso, que o Batman fica passando pano pros crimes que a Mulher Gato fica fazendo toda hora. E tem uma identificação também entre os dois que faz esse link, que é os dois terem essa dupla personalidade e terem um passado lá que eles querem fugir, tem um passado traumático. Uma coisa engraçada e também muito complexa dos dois é eles acharem que nenhum dos dois tem direito à felicidade, sabe? Eles sempre ficam lá amargurados, achando que eles têm que ser infelizes pro resto da vida. E como todo bom relacionamento, né? Sempre quando a gente vê nos quadrinhos, até em filmes, a gente vê que quando os dois estão juntos, eles tentam se ajudar, eles tentam ser pessoas melhores. E isso é uma dica aí pra relacionamento, tá? Os dois têm que se ajudar e têm que se dar bem. E é isso que acontece com Bruce Wayne e a Selina Kyle. Número 3, Talia al Ghul. Essa aqui é uma eterna ex do Batman que dá muita dor de cabeça pra ele. Que a Talia al Ghul é só simplesmente a filha do Ra's al Ghul e a herdeira da Liga dos Assassinos. E você achando aí que tem problema, né? O mais complicado que existe entre o Batman e a Talia al Ghul é essa coisa do passado e de como ela acabou gerando, né, o filho do Batman, né, o Damian. Foi algo totalmente inesperado, nem o Batman sabia, né? Claro, ele sabia que ele tinha feito lá umas coisas com ela, mas não sabia que tinha gerado o Damian. Isso gera muito conflito entre os dois. É como ela é tão forte e inteligente como o Batman. Sabe, ela tem os recursos para fazer planos mirabolantes, e outra coisa que torna ela única é essa coisa dela vir do Oriente Médio. Então ela tem um visual, tem uma aparência diferente. Eu sempre ela aparece com umas roupas bem diferentes assim do que a gente vê dos romances do Batman, né, que são mulheres mais ocidentais. Mas ela tem, né, uma aparência diferente, o visual, então isso é muito único da Talia. Número 4, Julie Madison. E temos aqui o primeiro interesse romântico do Batman, né, na história, nos quadrinhos. Ela já apareceu ainda em 39, né, no ano da criação do Batman, e ela era uma socialite lá que namorava o Bruce Wayne, e ela que estabeleceu aqueles primeiros conflitos que o Batman teria com outras mulheres, né, no futuro, que é dele não conseguir dar tempo e atenção ao relacionamento que ele tá. Então ela notava, né, que o Bruce Wayne às vezes na noite escapava, ele não tava sempre presente, né, ele sempre dava aquelas desculpas farrapadas. Começou lá com a Julie Madison. Mas não é só por isso que eu coloquei ela aqui
aqui porque depois ela voltaria a ser usada na fase dos Novos 52. E muito bem, na verdade. Porque a Julie Madison aparece no arco Ano Zero e também no final lá no arco Super Pesado. E nesses arcos a presença dela é super legal. Você vê lá no Ano Zero que ela tava tendo um relacionamento com o Bruce ainda jovem, mas você vê o que ele perde, né? Quando ele resolve se tornar o Batman, ele perde essa vida que ele poderia ter com a Julie, que o Alfred imagina os dois juntos, casando, sendo feliz. E no arco Super Pesado, quando o Bruce Wayne ele tá com uma amnésia, e aí eles têm um breve relacionamento. Só que infelizmente também não honraram o legado dela quando ela aparece no filme Batman e Robin. Sim, ela tá lá no Batman e Robin, ela é aquela acompanhante do Bruce Wayne que fica parada e só sorrindo. Ah, eu sou acompanhante do Bruce Wayne, ah, meu nome é Julie Madison. Ela serve só pra isso, mas eles tentaram fazer uma referência lá no Batman e Robin. Muito legal. Número 5, Silver Sid Cloud. Então, a Silver ela apareceu na gloriosa fase lá do Steve Englehart no final dos anos 70. E ela é apresentada como uma grande ricaça lá da alta sociedade de Gotham, assim como o Bruce Wayne. O que me fez colocar a Silver aqui nessa lista, primeiro é pelo visual dela, que ela tem aquele cabelão lá prateado, que é muito legal. Ela não tá tão ainda naquele parâmetro lá, clichê que tinha de personagens femininas, né? Já que o finalzinho ali da década de 70 já tá melhorando um pouquinho em relação a isso. Então ela tem umas tiradas legais, ela tem umas piadas com o Bruce, né? Então ela tem uma personalidade bem única. E uma das grandes sacadas é que ela, como uma civil comum, ela não é treinada, ela não tem superpoderes nem nada, ela vai lá e descobre a identidade secreta do Bruce. Uma coisa bem única dela é o motivo dela deixar o Batman, o Bruce Wayne. Porque ela diz que ama demais o Bruce Wayne e ela não quer ver ele se arriscando como Batman e por isso ela não quer mais ficar com ele. E isso é bem impactante porque o Bruce até pensa em deixar o manto do Batman para poder ficar com ela. Ela também teve uma aparição na série Gotham, mas não foi nada marcante. Tá bom. Número 6, Sacha Bordeaux. Essa tá aqui na lista porque ela não foi um grande caso, não foi um grande romance, é muito mais, na verdade, da parte dela, mas foi mais pela situação. Porque a Sacha Bordeaux acontece que ela é uma guarda-costa que foi designada pro Bruce Wayne. Poxa, se tem uma pessoa que não precisa de guarda-costa, é o Bruce Wayne. Mas enfim, é o Lucius Fox que tem essa ideia até pra dar um pouquinho mais aí de disfarce. Enfim, acontece, né, o que a gente espera é que a Sacha então descobre que o Bruce é o Batman. Só que aí ela acha super legal, poxa, você é o Batman, eu também sou treinado, sou guarda-costa, me leva uma dessas missões. E é isso que acontece, o Bruce, o Batman, ele resolve levar algumas missões a Sacha e ela vai se apaixonando cada vez mais pelo Batman. Mas como eu disse, esse romance é muito mais da parte da Sacha do que do Bruce. Mas uma das grandes características dela é a grande lealdade dela ao Bruce, que nos arcos Fugitivo e Assassino, quando o Bruce Wayne é alvo de investigações e ele é preso, a polícia fica interrogando direto a Sacha, ela sabe que ele é o Batman e mesmo assim ela não fala nada e se mantém fiel ao Bruce Wayne. Número 7, Andrea Belmont. Bom, aí essa colocada aqui mexe com o meu coração. Ai, que delícia! Porque é o meu romance favorito aí que o Batman já teve pra sempre. Como muitos sabem, né, a gente é fã do filme animado A Máscara do Fantasma e é onde ela aparece, fora algumas aparições nos quadrinhos, mas ela é o interesse romântico do Bruce nesse filme e também a grande vilã dele. E cara, assim, todo o relacionamento, como ele é desenvolvido, que o Bruce ele até pede ela em casamento, então eles têm toda uma história, um envolvimento, não é nada clichê, funciona muito bem. E só de novo reforçando, esse romance acontece num filme animado de 90 minutos e é muito bem feito. A outra coisa que é perfeita da Andrea pro Bruce é a questão dela ser essa vilã, o fantasma. Que essa jornada dela de se tornar o fantasma é muito parecido com a jornada do Bruce virando o Batman. E ela serve como espelho pro Bruce se ver o que uma jornada de vingança pode levar a ele. E o que poderia ter acontecido com o Bruce se o Batman tivesse dado errado, né? Que no caso é o que aconteceu com a Andrea. Então, pra quem ainda não viu, veja A Máscara do Fantasma e veja esse romance maravilhoso entre os dois. Número 8, Jezebel Jet. Aqui é uma armadilha, Bruce. É uma cilada, viu? Sim, porque a Jezebel parece muito perfeita pro Bruce. Sabe, ela também é uma ricaça da alta elite de Gotham, ela é uma órfã que nem o Bruce, então ela experimentou os mesmos traumas dele. Ela é encantadora, ela é bem educada, e olha, tudo parece dar muito certo. Só que tem só um pequeno probleminha, que ela fazia parte de uma organização criminosa. No, God! No, God, please, no! No! Sim, a Jezebel tá aqui nessa lista porque ela fez a famosa traição aí no Bruce. Mas não é nada de traição romântica, é uma traição mesmo pra matar o Batman. Ela fazia parte da organização Luva Negra que tenta então matar o Bruce, né, o Batman, durante o arco Batman Descansa em Paz. Ela tem todo então esse desenvolvimento aí do romance, ela vai manipulando muito bem o Bruce, ele vai se apaixonando por ela, até que ela vai lá e comete essa traição. Lá no final do arco ela parece safar, se dar bem, mas aí algumas edições depois
depois a gente vê que a Talia foi lá e matou ela. A Talia não perdoa mesmo. Número 9, Rachel Dawes. E temos aqui o interesse romântico do Batman, né, nos filmes do Nolan. E eu coloquei aqui nessa lista porque eu acho que ela é um interesse romântico, né, que é muito bem feito. Ela tem uma identidade própria, ela não é aquele interesse romântico que só serve lá pro personagem principal, ficar desabafando e deu. Então ela tem seu desenvolvimento lá no Batman Begins e no Cavaleiro das Trevas, e eu gosto como ela dá aquele choque de realidade lá no Batman Begins. Tem uma cena muito boa dela com o Bruce, onde ela mostra lá, né, as camadas mais pobres de Gotham e fica mostrando que realmente o problema não era só o Joe Chill que matou os pais do Bruce, mas sim, né, de todo o contexto ali da Gotham corrupta. E também no Cavaleiro das Trevas ela ganha bastante destaque. Você mostra lá que a vida continuou pra ela, né? Ela foi lá, trabalhou pro Harvey Dent, se apaixonou por ele. Então isso é uma subversão bem legal do que a gente vê às vezes de interesses românticos em filmes de heróis. Fora também que a cena da morte dela é bem impactante também. E número 10, Mulher Maravilha. Esse aqui já é um interesse romântico aí que às vezes é meio polêmico, que muita gente diz que eles não têm muito a ver, né? Mas olha, os criadores ali na DC, eles gostam de deixar aquelas pistinhas que fazem a gente sonhar, né? Eles estão deixando a gente sonhar. Porque a gente vê nos quadrinhos, né? A gente até fez um vídeo aqui na Batcaverna, onde, né, o Batman e a Mulher Maravilha pensam, né, um futuro alternativo lá, que os dois estariam juntos. Não foi só nessa vez, né? Mas eu gosto de frisar essa HQ porque mostra muito eles como casal. E que claramente os dois tinham ali um certo interesse romântico, assim, tinha uma tensão entre os dois, né? E não só nos quadrinhos, não. Teve, por exemplo, no próprio filme da Liga da Justiça. Porque teve ali umas cenas ali íntimas dos dois, que os dois dividiram ali algumas cenas que a gente ficava meio assim, isso aí tem um pouquinho de romance. Mas, né, o Ben Affleck saiu, então acho que acabou isso, né? Só se agora botarem o Pattinson pra fazer par com ela. Mas também não foi só os filmes e quadrinhos, tem também as animações, que acredito que foi o que muitos de vocês pensaram a primeira vez quando eu falei Mulher Maravilha. Porque em vários episódios lá da Liga da Justiça, da Liga da Justiça Sem Limites, que você vê algumas pitadinhas ali, alguma tensãozinha entre o Batman e a Mulher Maravilha. E fora os episódios todos dedicados a esse par. Tem aquele episódio clássico, né, quando a Mulher Maravilha vira um porquinho e o Batman tem que fazer 1001 coisas lá, inclusive cantar. Então, assim, pessoalmente eu acho que realmente eles não têm muito a ver, assim, mas o que tem indício dos dois ficarem juntos, olha, é muita coisa. Mas agora eu quero saber de vocês, vocês conheciam aí todos esses interesses românticos aqui que eu falei nesse vídeo? Qual que é a favorita de vocês? Com quem que o Batman tem que ficar? Ou ele tem que ficar sozinho? Comenta aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, e se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis e faça o canal ficar vivo. Valeu mesmo, gente. Tchau, tchau.